Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no terceiro capítulo, Fatores de Insegurança, no subtema Afetividade Conflitiva. Entre as condutas perturbadoras, convém seja destacada a afetividade conflitiva como de relevância, apresentada pela criatura humana que, desajustada emocionalmente, expressa todos os seus tipos de realizações mediante estados de desequilíbrio, gerando novas ansiedades, insatisfações e desajustes. A carência afetiva e a insegurança normalmente produzem comportamentos antinaturais, instáveis, que chamam a atenção de forma desagradável. Confundindo afetividade com paixão, o paciente transfere o seu potencial de realizações para o ser elegido e propõe-se a dominar-lhe a existência, utilizando-se de ardis variados, através dos quais, sentindo-se em valor para receber amor, tenta conquistar piedade, simpatia, fazer-se necessário, isolando o afeto de outros relacionamentos e atividades, de forma a estar sempre presente e tornar-se um misto de servo e amante ao alcance da mão. As suas manifestações de afetividade são egoísticas, insaciáveis, derrapando no ciúme doentio que assevera ser demonstração de amor, destruindo a espontaneidade das atitudes na convivência. Mesmo que amado, desconfia dessa possibilidade, afirmando ser do outro um sentimento de compaixão e não um amor cheio de arrebatamento e de profundidade. Sempre almeja dedicação exclusiva até o asfixiar da pessoa escolhida, que perde a personalidade sob o jugo implacável desse algoz afetivo. Não obstante consiga conquistar alguém, não é capaz de mantê-lo, porque sempre aspira a mais, a ponto de tornar insuportável o convívio, fugindo para a autodestruição psicológica. Suas maneiras são artificiais, sua preocupação única é cercar o ser querido com demonstrações cansativas do que diz ser o amor que devota, não compreendendo que o outro tem inquietações próprias e anseios diferentes dos seus, e nem sempre está disposto a suportar a asfixia que lhe é imposta. A criatura nasceu para ser livre, e por isso mesmo o amor é sentimento que liberta, proporcionando paz e alegria. Quando manifestado por exigências descabidas, deperece e morre. O amor tem infinita capacidade de compreender e de tolerar, de ser franco e honesto, nunca diminuindo quando em dificuldades por dispor de recursos nobres para eliminar os impedimentos e incompreensões. Um relacionamento saudável é feito de diálogos e coerência, de comportamentos, de lealdade na forma de ser e autenticidade na maneira de viver, de tal forma que a presença do outro não inibe, antes agrada, preenchendo os espaços sem as imposições habituais de tomá-los. A pessoa nem sequer se dá conta de como o outro ser é-lhe importante até o momento em que lhe sente a ausência, experimentando a profundidade afetiva e o significado daquele que ama. Quando a afetividade se apresenta através de uma pessoa insegura, torna-se tormentosa, cansativa, e aquele que parece amado sente-se bem quando longe do seu controlador emocional. Por sua vez, o atormentado olha todos quanto estimam o seu elegido como adversários ou competidores, invejosos ou dificultadores da sua planificação e felicidade. As raízes dessa conduta estão na infância solitária, maltratada, que foi vivida conflituosamente e transferiu para o futuro as aspirações de dominação para ter, em vez da afirmação pessoal para ser. Na fase infantil, sentindo-se desamada, a criança chamava a atenção pelo choro, pela insubordinação, pelo fingimento, que transferiu para a idade adulta, dissimulando o que pensa e o que faz em razão dos recursos mentais que dispõe. A libido funciona, nesses casos, sob estímulos equivocados, quando o indivíduo passa de um estado de posse ao de perda, agigantando-se e desejando o outro, submetendo-se a situações humilhantes, desagradáveis, sem importar-se, desde que atenda o ego em angustiosa desesperação. Quase nunca relaxa quem assim se comporta, vivendo de suspeitas e procurando provas do que pensa.
por isso exigindo sempre mais abnegação, paciência e demonstrações de amor que espera receber sem satisfazer-se. Essa afetividade patológica requer terapia cuidadosa a fim de o paciente adquirir a tranquilidade perdida e a autossegurança necessárias para poder amar sem conflitos. Quanto mais a pessoa tentar ignorar que esse é um comportamento irregular, tanto mais difícil se lhe torna a convivência com as demais criaturas, particularmente quando manifesta a tendência para ser vítima, transferindo a culpa do que lhe ocorre para as demais pessoas. A coragem para assumir responsabilidades e reconhecer a urgência em favor de uma terapia conveniente para o seu conflito já é um passo significativo para o processo de cura. Gente, me encontrei. Apesar de hoje eu não ter mais esse comportamento, mas também porque eu não tenho ninguém, mas eu já tive esse comportamento praticamente minha vida inteira. Fiquei até pálida, eu acho. Eu me encontrei. Na verdade é isso, eu tive uma infância boa, né? Conheço pessoas também que tiveram uma infância regular, tanto quanto a minha. Mas a gente tinha aquela sensação de estar sempre em segundo plano, né? Os pais sempre viviam lá nos seus conflitos, na sua vida, e a gente era colocado em segundo plano. Tanto eu como essas pessoas que eu conheço, nós vivemos essa situação. E essas pessoas que eu acompanho já há tantos anos, também tiveram nos seus relacionamentos o problema que eu tive. A gente sempre tem razão e o outro nunca tem, né? É uma forma da gente tentar segurar pessoas em volta, dominando, porque somos pessoas que têm um certo conhecimento, né? Tem uma certa inteligência, vamos dizer assim, e a gente domina aqueles que têm menos inteligência. Então a gente procura pessoas para dominar. A gente se atrai por pessoas que a gente consegue manipular e fazer delas aquilo que a gente quer que elas façam, né? E aí, com o passar, as pessoas que vêm com menos conhecimento, que vêm com uma bagagem inferior, elas aceitam essa condição a princípio, mas depois se sentem sufocadas e querem sair. Tá aí a justificativa dos meus relacionamentos não terem dado certo. Infelizmente, a maior crise que um ser humano pode ter é a crise da sua consciência. Infelizmente, o que mais dói não é um tapa, não é alguém falar algo para você, mas você se tocar dos erros que você cometeu. E não é mole. Eu estou diante de uma câmera, diante de pessoas que eu nunca vi na vida, que vão ouvir o que eu estou dizendo, e não é mole dar essa cara a tapa. Pode acreditar que a gente lendo e percebendo os nossos erros, mediante um público que a gente desconhece, não é fácil. Mas eu me propus a fazer as leituras e fazer o entendimento, então por que não me expor a esse tanto, né? É importante, é que nem eu falo, eu não tô aqui para ser seguida. Eu já errei pra caramba, continuo errando, tô aqui para aprender. Mas o importante é mostrar que eu estou aprendendo e de repente isso vai desafiar outras pessoas a levar a reflexão a sério e se conhecer um pouquinho melhor também, né? O tratamento que eu fiz no decorrer do meu tempo de existência, de erros e acertos, foi me tornar espírita, né? Eu fiz o tratamento com psicólogo numa época que meu filho também estava dando novidade em casa, mas o verdadeiro tratamento que eu fiz e estou fazendo, que é a busca do seu eu, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu fiz de certo, o que eu preciso fazer, o que eu fiz de errado, o que eu não posso mais fazer. E isso o Espiritismo traz pra gente. O Espiritismo tem essa parte, né? Que é a parte da filosofia espírita. É você pensar, repensar, refletir, mudar comportamento devido às reflexões filosóficas que o Espiritismo traz, né? Essa parte da psicologia espírita eu estou sendo apresentada praticamente agora, depois dos meus 50 anos. Mas até então eu não via por esse lado, né? E é importante você buscar a raiz dos seus problemas, porque geralmente a gente tem aquela tendência de jogar os problemas nas costas do outro, daquele com quem a gente convive. Se eu sou assim, é um reflexo do outro. Se eu sou assim, é um reflexo do lugar onde eu estou. E não é.
Na verdade, o lugar, as pessoas são reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu ajo com elas, né? O lugar, eu posso estar morando num barraco, como eu já morei, e parecer a casa da Barbie. E eu posso estar morando numa casa luxuosa, com um monte de coisa, né, material dentro dela, e viver num chiqueiro. Então, quem é que está fazendo o ambiente? É a pessoa. Né? O ambiente pode até ser bonito ou feio, mas o que está fazendo ela piorar ou melhorar é a pessoa. Assim também são os nossos relacionamentos. A gente tem relacionamentos saudáveis ou não, dependendo daquilo que a gente for buscar. O livre-arbítrio é nosso, a busca é nossa, a escolha é nossa. Eu posso escolher ficar do lado de uma pessoa e eu posso escolher não ficar do lado dela. São escolhas. Eu posso escolher ser uma boa pessoa para alguém, eu posso ser o cão para alguém. E eu geralmente eu dei demais, eu ajudei demais, tudo demais, né? Teve até um tempo que eu queria fazer aquele tratamento das mulheres que amam demais, nem sei se existe mais esse grupo, mas teve uns anos atrás aí, eu quase que eu participei de um grupo desse. Porque era incrível, que todas as pessoas que passaram por mim, eu amei demais, eu quis fazer demais. E na verdade, eu estava nessa deficiência afetiva, né? Eu estava tendo essas afetividades conflitivas justamente por uma infância que não foi bem resolvida, e aí eu deixei me levar por esse trauma, esse vácuo que ficou no peito, né? Essa deficiência, porque pai e mãe não é perfeito, qualquer pai e mãe vai falhar. Eu não culpo meus pais, eles falharam, na parte que eles falharam, eu fiquei defasada. E aí eu não consegui suprir isso para ser uma pessoa melhor, eu supri de uma maneira errada, achando que já que eu não recebi todo o amor e carinho do mundo, então eu vou dar todo o amor e carinho do mundo. E eu dando todo o carinho, né, do mundo para a pessoa, eu vou ter a pessoa comigo. Pelo menos eu não vou ficar sozinha, porque criança eu fui ter meu irmão com 16 anos. Então eu fiquei 16 anos sozinha, brincando só de boneca, né, de casinha, de escolinha, com os meus amiguinhos fantasmas. Muito poucas vezes meu pai e minha mãe deixavam eu brincar com alguém. Era mais trancada dentro de casa com meus brinquedos. Então ficou faltando gente na minha vida. Né? Eu passei muito tempo, mais tempo na minha vida sozinha do que com alguém. Então quando eu tenho alguém, eu não sei lidar com essas pessoas. É isso que o texto está trazendo. E isso é uma falha que houve na educação. Mas eu não posso jogar isso nos meus pais. Eu tinha que ter superado. E eu não superei. Eu fui tentar superar, querendo fazer o máximo pelas pessoas e manipulando essas pessoas mediante aquilo que eu fazia. Olha, já que eu tô fazendo isso por você, eu quero isso de volta. E é uma das coisas que meu filho mais me joga na cara. Que tudo o que eu fiz por ele, eu jogava na cara. Mas aí eu caía naquela, né? Toda mãe não fala pro filho assim, poxa, eu tô pagando faculdade pra você, tá? O mínimo que eu quero é que você tire uma nota. Então eu achava que eu tava falando certo. Cobrar dele nota, cobrar dele um comportamento melhor, já que eu fazia tudo por ele. E não é, a cobrança não era essa. Não era assim que era certo. Eu poderia cobrar sim, cobrar a disciplina dele, cobrar a responsabilidade dele, mas não precisava ter sido no toma lá da cá. Já que eu tô fazendo, eu também quero. Foi aí que eu errei. E eu encontrei o erro. Tô encontrando, né? Porque não é só esse. A gente é cheio de falha, a gente é cheio de erro. Um deles eu achei. Gente do céu. Depois eu vou ler de novo, e de novo, e de novo, né? Fica aqui essa reflexão e eu espero que ajude também outras pessoas a refletirem. Será que a gente ama mesmo? Ou será que a gente quer dominar a quem a gente ama? Porque amar a gente ama. Mas será que é um amor que a gente deixa a pessoa livre? A gente deixa a pessoa ter as escolhas dela e assim mesmo a gente ama? Ou é aquele amor egoísta? Que a gente quer tudo pra gente, do jeito da gente. Essas afetividades conflitivas, elas vão trazer um fim, a solidão, para quem não consegue se resolver.